Fala, povo abençoado! Este é o Ilustra Mil, o canal do Jamil. Quero compartilhar com você um versículo da palavra de Deus que chamou muito a minha atenção essa semana, que está lá em Jó, no capítulo 10, no versículo 7. Jó está orando a Deus e na sua oração ele fala: o Senhor bem sabe que eu não sou ímpio. Sabes bem, o Senhor disso, eu não sou ímpio. Jó estava deixando claro para Deus que por mais que ele estava passando por uma situação muito difícil, por mais que ele tinha consciência que ele estava na mão de Deus e Deus poderia fazer dele o que Deus quisesse, ele deixa bem claro que ele está sem culpa nenhuma. Ele fala assim: olha, o Senhor sabe muito bem, eu não sou ímpio. O que eu estou fazendo é certo, aquilo que eu faço agrada ao Senhor. Não é à toa que Deus, conversando com Satanás, lá no capítulo 1 de Jó, ele chega para Satanás e fala assim: olha, está vendo lá meu servo? O meu servo Jó, ele é um homem justo, é um homem que anda nos meus caminhos, é um homem direito. Olha, eu quero deixar para você nessa reflexão uma pergunta: o que é que você poderia falar sobre você para Deus? Mesmo sabendo que Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que Deus sabe de todas as coisas. E eu creio que você também sabe disso, que Deus sabe de todas as coisas. Mas eu quero imaginar com você, eu quero imaginar Deus chegando até você e falando assim: olha, eu sei de todas as coisas, eu sei tudo o que você faz, mas eu quero ouvir da sua boca. Fale um pouco sobre você. O que você poderia falar de você para Deus? O que eu poderia falar de mim para Deus? O meu comportamento, as minhas atitudes, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. Eu sei que Deus sabe de tudo, mas o que eu poderia falar para Ele? Como eu poderia falar para Ele? Não é à toa que a Bíblia vai dizer, que Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Deus nos ama tanto e Ele sabe de todas as coisas, e aí eu fico com vergonha dEle por fazer muitas vezes, muitas coisas que desagradam o coração dEle. Agora Jó, ele chega e fala assim para Deus, e eu creio que ele falou com muita autoridade: bem sabe o Senhor que eu não sou ímpio. Bem sabe o Senhor, o que eu fiz e o que eu estou fazendo é aquilo que agrada o seu coração. Por mais que Jó não sabia o porquê estava acontecendo tudo aquilo com ele, ele deixou bem claro: mas olha, mesmo o Senhor fazendo isso que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é Deus, o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas o Senhor sabe que eu não devo nada. O Senhor sabe que eu não tenho culpa no cartório. O Senhor sabe que aquilo que eu tenho feito tem agradado o seu coração, mas que seja feito conforme a sua vontade. Aconteceu a mesma coisa com o rei Ezequias. Você vê isso aí lá em Isaías capítulo 38, quando Deus chega para o profeta Isaías e fala assim: olha, manda Ezequias ajeitar a sua casa, arrumar a sua casa, porque ele vai morrer. O profeta chega para Ezequias e fala assim: olha, Deus mandou você arrumar a casa, porque você vai morrer. A Bíblia fala que Isaías, ele sai, o profeta sai do castelo, do rei, e ele está no pátio ainda, quando de repente, assim que o profeta saiu, o rei Ezequias, ele começa a clamar a Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu estou andando nos teus caminhos, o Senhor sabe que eu sou direito, que eu sou certo, que eu faço aquilo que te agrada. E Deus já ouve a oração daquele rei, e quando Isaías está no pátio ainda, Deus fala assim: olha, volta lá, fala para ele que eu estou ouvindo a oração dele e eu vou dar mais 15 anos para ele. Será que eu posso falar aquilo que o rei Ezequias falou para Deus? Será que eu posso falar aquilo que Jó falou para Deus? Será que o meu comportamento é igual ao comportamento de José, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo vendido pelos irmãos, mesmo sendo escravo, mesmo sendo preso, ele continuou louvando a Deus, adorando a Deus, ele não resmungou, ele não virou as costas para Deus, ele continuou fiel, sabendo que ele era um homem justo, ele aguentou tudo aquilo. Deus tem um propósito nas nossas provações, nas nossas lutas, Deus tem um propósito para isso. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você dentro desse versículo: o que é que eu poderia falar para Deus a respeito de mim, mesmo sabendo que Deus sabe todas as coisas. E a segunda coisa é que Deus tem um propósito para as minhas lutas. Deus tinha um propósito para as lutas de Jó. Deus tinha um propósito para as lutas que José passou, e foram muitas lutas. Deus tinha um propósito para as lutas de Paulo. Deus queria usar a vida de Paulo, e ele tinha um propósito para as lutas de Paulo. Tanto que Paulo fala: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus fala assim: Paulo, a minha graça te basta.
Imagino Deus falando para Jó, Jó, a minha graça te basta. Imagino Deus falando para José, a minha graça te basta. Imagina Deus falando para mim e para você agora que estamos passando por lutas e não entendemos o porquê tantas lutas. Estamos procurando andar nos caminhos do Senhor, se é que estamos procurando andar nos caminhos do Senhor, se é que isso está acontecendo. Deus tem um propósito para essas lutas. Agora, de repente, você não pode falar para Deus aquilo que Jó estava falando, aquilo que José poderia falar. De repente, nós não podemos falar. Então, olha, eu quero dizer para você uma terceira coisa agora. Quero dizer para você que nós precisamos olhar para as nossas vidas, nós precisamos olhar para os nossos comportamentos, precisamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo, se está ou não agradando a Deus. Se eu tenho ou não autoridade ou moral para falar para Deus, Senhor, eu estou andando nos teus caminhos. Ora, nós queremos tantas coisas, eu acredito que você quer tantas coisas. Passamos por tantas lutas, tantas dificuldades, e aí nós queremos pedir para Deus, mas como que nós vamos pedir para Deus se nós não temos moral para Ele, chegar nele e falar, Senhor, o Senhor sabe, Pai, que eu não sou ímpio. O Senhor sabe que eu não sou mau, o Senhor sabe que eu sou justo, o Senhor sabe que eu ando nos teus caminhos, o Senhor sabe que eu leio a Bíblia, o Senhor sabe que eu converso com o Senhor nas minhas orações, o Senhor sabe que eu faço isso. Será que eu posso falar isso para Deus? Será que você pode falar isso para Deus? Se nós não podemos falar isso para Deus, como é que nós queremos pedir alguma coisa para Ele? Você que está me assistindo esse vídeo, você de repente é pai, você é mãe, você é avô, eu sou pai, eu sou avô também. E olha, você quer ver o pai, um avô ficar chateado? É quando um filho ou um neto desobedece. Pensa o seu filho sendo rebelde, o seu filho sendo desobediente. Aí o seu filho quer pedir alguma coisa para você e você vai falar, filho, mas você está desobediente, você está rebelde, meu filho. Será que como filho de Deus que nós somos, nós podemos chegar como Jó falou e falar, Senhor, o Senhor bem sabe que eu não sou ímpio. O Senhor sabe que eu ando nos teus caminhos. O Senhor sabe que eu procuro fazer aquilo que agrada o teu coração. É isso que Jó estava falando. E é isso que eu preciso falar. Já pensou na luta de Jesus Cristo? Jesus é Deus, Jesus sai do seu trono, da sua majestade, da sua magnitude toda. Jesus chega na terra e Jesus nasce numa manjedoura, simples, humilde, filho de um carpinteiro. Jesus cresce na sua humildade. Jesus cresce e começa a falar do amor de Deus e começa a fazer milagres. Mas de repente Jesus, ele é preso e ele apanha e ele é crucificado e ele é morto. Jesus, ele fez tudo isso e Deus tinha um propósito para tudo isso. Todo esse sofrimento, tudo isso que ele passou, Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus tem a ver comigo e com a ver com você também. O propósito de Deus tem a ver com a gente, conosco, você que está assistindo esse vídeo. O propósito de Deus nas lutas que Jesus passou, nas dificuldades, nas tribulações que Ele passou, tinha a ver comigo e com você. Olha, as lutas que nós passamos, de repente, tem a ver com muita gente que está perto de mim e de você. E se você continuar firme, muita gente vai ser abençoada. Se você continuar nos propósitos de Deus, muita gente vai ser alcançada, vai ser abençoada. Vale a pena, mesmo nas lutas, dobrar o nosso joelho e buscar a Deus. Vale a pena. Ele tem um propósito para as nossas lutas. Agora vale mais a pena ainda, sabe? É eu deitar a minha cabeça no travesseiro de noite e ter a certeza no coração que eu estou de bem com Deus, que eu estou obedecendo Ele. E aí eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e falar baixinho para o meu Deus e eu tenho certeza que Ele vai ouvir, Senhor, bem sabe o Senhor que eu estou andando nos teus caminhos. Olha que gostoso isso. Olha que gostoso você estar de bem com Deus. E olha, isso depende de mim, isso depende de você. Nós precisamos buscar a estar de bem com Deus. Nós precisamos buscar a andar nos caminhos do Senhor. Porque a hora da luta vai chegar, se já não chegou, se você não está passando por isso, se você não está passando, amém, glória a Deus. Mas se você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, olha, busque andar nos caminhos do Senhor, para que antes de pedir alguma coisa para Ele, possamos chegar e falar, Senhor, bem sabe o Senhor que estou andando nos teus caminhos, Pai. Pai, estou precisando disso, estou precisando daquilo, estou passando por isso, passando por aquilo. O Senhor sabe, o Senhor está vendo, Pai. Venha, Pai. Em nome de Jesus, venha me socorrer. Venha em direção, Pai, às minhas lutas. Olha aí, em nome de Jesus, eu creio que Ele vai fazer isso. O Pai, Ele quer satisfazer os desejos do filho obediente. Eu sou pai,
Creio que você também é pai, você está entendendo muito bem aquilo que eu estou falando. Você está triste? Fica triste não. Agrade o coração de Deus. Faça aquilo que Salmos 37, versículo 4 está dizendo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fica triste não. Sorria. Jesus te ama e te ama muito. Fica com Deus. Tchau.